Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Está chegando a Márcia Lasmar trazendo aquela dica que ela sempre traz aqui pra gente, que é importante, vale a pena conferir. Dê uma olhada. Amaral, a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente está falando de Trigolino. Aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveite que você vai ao supermercado fazer as compras e não deixe de incluir na sua lista. Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Olha só, tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio, tem os amanteigados. Só de falar já me deu água na boca, que são perfeitos para acabar com aquela fome do fim de tarde. E tem também os wafers, que por si só já são incríveis e dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino, pode procurar. Trigolino é tudo de bom, é de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você. 11 horas, 5 minutos, nós já falamos sobre um assunto bastante polêmico aqui, que diz respeito a uma decisão judicial favorável ao pagamento de insalubridade para os rodoviários, cobradores, motoristas de ônibus. Isso foi causa ganha na justiça, a empresa chegou a recorrer, não adiantou muita coisa, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a justiça aqui do Amazonas estava certa em dar esse direito a um cobrador. No momento em que dá a um, abre precedente para todos os outros, porque isso gera aquilo que se chama de jurisprudência. São 11 horas e 5 minutos. Esse assunto principalmente causa polêmica por conta do calor de Manaus. Todo mundo vive no meio desse calor. E os rodoviários em especial estão cobrando, porque o calor está transformando o trabalho deles em uma rotina estafante, uma rotina mais cansativa do que a normal. É um tema, como disse, polêmico e que a gente entende agora melhor na reportagem aqui na tela. Tá quente, muito quente. Dá pra fazer mais nada com esse calor. 5 minutinhos você já quer estar em casa de novo tomando 3 banhos. É muito quente, não é mais sem sombrinha. Pra onde eu vou é sombrinha na mão. A sensação térmica tem ficado acima dos 40 graus. Sofrimento para todo mundo, mas principalmente para quem trabalha em ônibus. E isso sem ar-condicionado. Aqui onde estou, no máximo dá uns 40. Onde meu parceiro fica, dá uns 60. Tá muito quente. Quente demais. Chega no fim do dia... O fim do dia tá morto. A coisa tá tão quente que o Sindicato dos Cobradores de Ônibus aqui de Manaus resolveu entrar na justiça com uma ação coletiva. A categoria pede uma indenização por insalubridade, ou seja, um aumento de salário por ter que trabalhar nesse calorão. A gente, como está dentro da nossa razão, a gente tem que ir atrás para ganhar, entendeu? Ninguém pode ir atrás para perder. Se é uma razão, um direito adquirido, então a gente vai brigar. A ideia veio depois que Cícero conseguiu na justiça o direito a 20% a mais no salário. Mas no caso dele, a empresa o demitiu assim que ele entrou com a ação. Me mandaram eu embora por causa da justiça. Por causa que eu fui procurar meus direitos na justiça. Isso daí é direito nosso. A empresa Autolíder, para a qual Cícero trabalhava, não quis informar o motivo da demissão dele. Mesmo assim, deve prevalecer a decisão do juiz. O cobrador vai receber 20% do salário que ganhava, retroativo ao período que ficou empregado, por quase 2 anos. A insalubridade, ela decorre dos males à saúde que aquela condição de trabalho vai ocasionar ao empregado. Tudo bem, olha, o motorista trabalha em uma condição pior e eu fico às vezes observando, o juiz que dá uma decisão dessa, e aqui eu não estou sendo contrário ao trabalhador que pede ali um direito, que exige ali algo que está lhe incomodando e que pode lhe render alguma bonificação por conta disso. Se fosse o motorista, eu até entendia, porque o motorista trabalha diretamente ao lado do motor do ônibus. Para quem não sabe, boa parte dos coletivos tem um motor na parte frontal. Tem uma caixa ali na frente, aquela caixa ali dá acesso ao motor e é uma área mais quente que o normal. No entanto, apesar de não ter ar-condicionado, no ônibus há circulação de ar, tem a circulação de vento, está circulando ali o tempo todo. Mas a minha questão aqui não é simplesmente essa.
mas é da qualidade do transporte coletivo. Hoje as empresas serão, é claro, por conta dessa jurisprudência, obrigadas a pagar aí 20% de insalubridade. Se elas tivessem investido em coletivos mais confortáveis, em ônibus mais confortáveis, com ar-condicionado, ou seja, com condições dignas, humanas, para transportar pessoas, talvez não tivessem que desembolsar hoje, por determinação da Justiça, esse valor de 20% em cima do salário bruto do cobrador ou do próprio motorista, porque há, portanto, uma decisão judicial que norteia as próximas ações dentro da Justiça. Mas, olha, o motorista e o cobrador, ambos trabalham para o passageiro. E o passageiro vai pagar mais caro, porque já está chegando a época em que a tarifa vai aumentar, a época em que vai se discutir a tradicional planilha dos custos do transporte coletivo da capital, onde nesta planilha só os empresários têm prejuízo, né? O passageiro não tem. O passageiro nunca tem prejuízo, ele tem sempre que pagar um pouco mais para andar em ônibus sucateados, no calor, pelo menos o motorista e o cobrador andam sentados. E agora quem anda em pé, apertado, quem sai lá da colônia Antônio Aleixo, de onde recebemos ligações essa semana, relatando as péssimas condições do transporte coletivo, em que um trabalhador passa em média 5 horas no deslocamento de casa para o centro da capital onde trabalha e retorna para casa. 5 horas ele perde. Isso não é insalubridade? Ou é condição normal? Olha, existem muitos erros hoje no sistema, né? Que as pessoas gostam de chamar tudo de sistema. Gostam de usar palavras muito bonitas para determinar aquilo que acontece dentro do transporte coletivo da capital. O problema é que hoje a gente vive uma realidade dura de ônibus sucateados que quebram o tempo todo e de passageiros que estão vivendo a insalubridade muito pior do que motorista e cobrador. Então existe aí uma diferença clara e que precisa ser... a gente precisa hoje de uma melhoria geral do sistema de transporte coletivo de Manaus. Não passa simplesmente pela faixa azul, pelo corredor alternativo, pelo BRS, pelo BRT, por paradas de ônibus que sejam compatíveis com o clima da nossa cidade. Não passa só por essa estruturação, passa também por ônibus novos, por um estudo adequado do tipo de coletivo que precisa rodar aqui na capital. Enfim, são coisas que de muito tempo a gente escuta, que nos últimos 20 anos tem feito parte da pauta eleitoral, mas que infelizmente, meu amigo, continua assim, desse jeito, numa condição caótica que dá inclusive subsídio à Justiça para decidir a favor do cobrador que não trabalha no ônibus, trabalha num forno. Essa aqui é a verdade. São 11 horas e 12 minutos. Ontem nós mostramos que por conta dessa condição complicada dos coletivos aqui de Manaus, passageiros fizeram um protesto, acabaram depredando alguns coletivos ali na Avenida Cosme Ferreira, próximo ao iShopping. Pois bem, manhã de hoje, passageiros indignados também com a pane mecânica nos coletivos fizeram a mesma coisa. Um outro ônibus da Global Green, mais um articulado da Global Green, acabou dando prego e olha o resultado. Os passageiros ficaram muito chateados, acabaram quebrando o vidro dos ônibus, depredaram mais o ônibus, da mesma linha que quebrou ontem, da 678. Da mesma linha que quebrou ontem. A 678 ontem quebrou, hoje quebrou de novo. Será que vai quebrar amanhã mais uma vez? Quebrar o eixo, vai dar pane no motor, na caixa de marcha, os pneus carecas, sem freio. Eu já ouvi relato de muitos motoristas que quando saem da garagem, ele não se benze apenas. Ele se apega com todos os santos que é possível se apegar, com todas as fés que é possível ter, porque ele sai dali na incerteza se vai voltar, porque trabalha em ônibus que não tem freio, em condições subhumanas de serviço e o pior de tudo isso, com uma grande responsabilidade de transportar pessoas. E se acontecer algum acidente, quem vai ser o responsável? É ele, é o motorista. A primeira pessoa que a gente quer saber é dele, o que aconteceu, o que ele fez. E geralmente, meu amigo, isso aqui é um problema muito sério. Geralmente o motorista é responsabilizado por um problema que não é dele, que deveria ser da empresa que não investe em manutenção, não tem manutenção preventiva. A falta de manutenção preventiva
se traduz nessa cena aqui. Ônibus quebrado em toda a cidade de Manaus. Não é privilégio aqui da Zona Leste, não. Vinha pela Zona Oeste hoje. Em plena Avenida Torquato Tapajós tinha ônibus quebrado. Todos os dias, se a gente... Aí a empresa pode dizer, mas quebra, é normal, um veículo mecânico e tudo mais. Mas não é todo dia que cai avião, concorda? Não é todo dia que cai avião. E o avião não cai exatamente por conta da necessidade de manutenção, dos critérios adotados para ter uma manutenção preventiva e evitar qualquer tipo de pane mecânica e, com isso, um acidente. Não se tem o mesmo cuidado com os ônibus. É porque está na terra, não corre risco de cair, né? Se der prego, tá tudo bem, o pessoal sai de dentro. Tá vendo? Não tem responsabilidade com o passageiro. Porque no momento em que o ônibus desse dá prego, tá certo, não vai cair, não vai morrer todo mundo. Mas no momento em que ele dá prego e que o trabalhador fica no meio da rua, igual ficou ontem, tem como resgatar as imagens de ontem, Cristiano Loureiro? Só pra gente lembrar aqui o que aconteceu ali próximo ao Y Shopping em São José, a gente vai já mostrar. Quando um ônibus quebra, o trabalhador vive uma situação absurda de constrangimento. O trabalhador é obrigado a descer do coletivo e esperar um próximo ônibus. Muitas vezes ele estava sentado, depois desce, vai ter que ir em pé, todo amassado, imprensado. Isso tudo depois de esperar por horas em uma parada de ônibus. Está aqui, foi isso que aconteceu ontem. Ou você acha que fica feliz o trabalhador que é submetido a essas condições de estar no meio da rua, ali, constrangido a protestar por melhorias no transporte coletivo? Esse é um grande desafio. Transporte coletivo de Manaus é um grande desafio. É um desafio que precisa, de uma vez por todas, ser encampado pelas forças políticas dessa cidade. Tem que resolver de uma vez por todas. É o transporte de massa. Não adianta. A maior parte das pessoas dessa cidade é transportada em coletivos como esses. Os trabalhadores do centro de Manaus, alguns do distrito industrial, do comércio de maneira geral, vão para os seus trabalhos em coletivos como esse. Se a gente tem aqui um transporte coletivo eficiente, confortável, no momento em que a gente fala de eficiência, automaticamente a gente está falando de conforto, está falando de rapidez, está falando de segurança, está falando de motoristas e cobradores educados e preparados para atender o público em geral. No momento que a gente tem isso, diminui o número de carros na rua. Porque quem é que vai querer se deslocar todos os dias para o trabalho no seu carro depois de ter um ônibus confortável e eficiente que o leve? Essa é uma pergunta que a gente se faz, mas parece que Manaus vai na contramão de tudo isso. A prefeitura faz o investimento dela, cria a faixa azul, cria uma série de problemas no trânsito da capital, mas os empresários não querem investir em melhoria do transporte coletivo, em ônibus novos, em um sistema mais eficiente, em formação para o cobrador e para o motorista que transportam essas pessoas todos os dias e que muitas vezes parece que estão transportando animais. Se eu abrir o telefone do Agora, neste momento, do programa da comunidade, neste momento, para ouvir o telespectador, você vai ver o relato de pessoas, você vai ouvir o relato de pessoas que são transportadas diariamente nas zonas leste, norte, sul, oeste, centro-sul e centro-oeste de Manaus como se fossem animais. Em ônibus cujo calor parecem verdadeiros fornos. Pessoas imprensadas. Além de tudo isso, pessoas vítimas de assaltos constantes, o que mostra pra gente, o que reforça pra gente a ideia de uma fragilidade completa no sistema do transporte coletivo, que precisa ser reposicionado. A prefeitura tem autoridade para fazer isso e já está na hora de fazer. Está na hora de cobrar os empresários que estão tendo lucro, sim. Volto a dizer, os empresários têm lucro para operar o transporte coletivo de Manaus, porque se não tivessem já tinham se mudado. Essa aqui é a verdade. Tem lucro, tem subsídio, tem incentivo do governo e da prefeitura no combustível, no IPVA, numa série de outros benefícios que o cidadão comum não tem. Então está na hora de reverter parte desse lucro em melhoria para esses trabalhadores, que todos os dias estão submetidos a este tipo de constrangimento. 11h18, este é o programa Agora, o programa da sua comunidade. Ligue, participe, faça a sua denúncia. Os telefones são 3307-3951 e 3307-3952. É sempre bom contar com a sua participação. Enquanto você liga e participa ou interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp, o 981-16-3529, a Márcia Lasmar tem mais uma dica.
Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap redutor de medidas. A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB Ana Madeira, olha só. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher, sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap redutor de medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap redutor de medidas. Beijos, tchau! Viu? Imecap redutor de medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap redutor de medidas é indicado para homens e mulheres, olha só que legal, e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com Imecap redutor de medidas. Imecap redutor de medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia. 11 horas 20 minutos ainda hoje nesta edição do programa da Comunidade. Vou lembrar uma coisa para você, tem sorteio do Semanas Premiadas, valendo R$ 1.200, R$ 1.300 se o ganhador não chegar aqui, Ricardinho. Tô lembrando que o pessoal às vezes fica desatento e é muito dinheiro, dá para ajudar a fazer muita coisa aí na sua casa. Estou aguardando o ganhador de ontem. Combinação de ontem é uma combinação muito fácil. Estou esperando aqui para entregar esses R$ 1.200. Se ele não chegar, aí serão R$ 1.300 para participar. É muito fácil, só comprar o seu agora impresso. Ainda dá tempo, de vez em quando tem um sobrando ali na padaria ou no mercadinho. Se faltou algum tempero em casa, corre lá no mercadinho, aproveita, já leva 50 centavos e traz o agora impresso. Quem sabe você não é mais um dos ganhadores aqui do Semanas Premiadas. São 11 horas e 20 minutos. O Agora também mostra, depois do intervalo, a denúncia de moradores do Parque das Laranjeiras. As imagens mostram ruas esburacadas, problemas na coleta de lixo. Aliás, é um problema generalizado naquela área lá e nós vamos mostrar qual é essa rua e quem são os moradores do Parque das Laranjeiras que há muito tempo não veem qualquer tipo de serviço de infraestrutura. Depois do intervalo, a gente volta já já.